Bom dia, meu nome é Valéria Cardoso e eu vim apresentar o trabalho Estimativa de Parâmetros Genéticos em Clones de Eucaliptos utilizando o software Selegen RML Clump, da disciplina de Melhoramento Genético pelo professor Cristiano Bueno de Moraes. Os discentes são Bruno Souza, Bruna Chaves, Diana Flávia, Eurípedes Carlos, Gabriel Oliveira e Valéria Cardoso. Segundo o relatório da indústria brasileira de árvores em 2022, a produtividade de eucaliptos atingiu seu maior nível desde o ano de 2014, chegando a 38,9 metros cúbicos hectare ano em 2021. A engenharia genética ela permite a alteração do fenótipo da espécie através da introdução de um gene de interesse de outra espécie. De acordo com Tristão, em 2020, o eucaliptus pode ser clonado facilmente, uma vez que indivíduos que apresentem características fenótipas de interesse podem ser clonados sem afetar o andamento do programa de seleção. Os ciclos de reprodução das árvores eles são complexos e apresentam incompatibilidades, altos níveis de heterozigosicidade, e todos esses fatores aumentam a variabilidade e o custo da indústria florestal. No caso, a heterozigosicidade significa que a população de um mesmo material pode variar muito geneticamente sob as mesmas condições. Os métodos utilizados no programa Selegen são o RML, que é o método da máxima verossimilhança residual, e o BLUP, que é o método de melhor predição linear não viesada. O BLUP ele estima os componentes das médias pelo método de quadrados mínimos generalizado, GLS, e ele pode ser aplicado a casos balanceados e desbalanceados. Ele considera efeitos genéticos aditivos de dominância e genótipicos, maximizando a acurácia. O RML ele usa o algoritmo EM, que é Expectation Maximization, e ele atua na obtenção da expectation por interação e da maximization por derivação. O EM ele requer a inversão da matriz dos coeficientes das equações, aumentando o esforço computacional. Sendo assim, o RML ele vai maximizar a função da densidade e da probabilidade, uma vez que as estimativas por quadrado mínimo são viesadas e elas não consideram a perca de grau de liberdade por estimação dos efeitos fixos. O objetivo do presente trabalho foi apresentar os parâmetros genéticos para clones de eucaliptos utilizando o modelo misto RML-BLUP no programa Selegen. O experimento foi localizado na Fazenda Paraíso, no município de Palma Sola, Santa Catarina, no primeiro semestre de 2021. O tipo do delineamento foi em blocos, com 5 blocos e 90 indivíduos em cada. No total, foram 450 indivíduos no experimento. Foram utilizados 15 tipos de clone e 30 repetições aos 60 meses de idade. O espaçamento utilizado foi de 3x3 e as mudas clonais do teste foram adquiridas no Instituto de Pesquisas Florestais, o IPEF. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é CFA, mesotérmico úmido, com verões quentes e invernos rigorosos. Também foi verificado em trabalhos semelhantes que essa região do município de Palma Sola, ela apresenta geadas também na época do inverno. No teste clonal foram avaliadas as variáveis de altura e diâmetro. Os dados eles foram rodados no programa Selegen e para obter as estimativas dos parâmetros genéticos foi utilizado o modelo 2, de blocos por acaso, teste de clones não aparentados e várias plantas por parcelas. Dos 450 indivíduos amostrados, 36 estavam mortos, 67 dados com falhas e os dados foram rodados 2 vezes, uma para a variável de altura e uma para a DAP. Foram lidos 172 dados, sem contar os valores de zero. Aqui é uma tabela que mostra os componentes da variância, no caso da RML individual, onde VG é a variância genótica entre os clones, VPAR é a variância ambiental entre as parcelas. Em seguida, eu vou explicar como foram feitos os parâmetros. A variância genótica entre os clones é a variância causada apenas pelas diferenças existentes entre os indivíduos da população, excluindo a variação advinda de fatores ambientais. E a variância residual é a variância causada por efeitos não genéticos. Quanto maior o efeito no ambiente, menos exata será a estimativa do genótipo do clone. No caso, a variância fenótipica individual é a variância total da população e inclui efeitos genéticos e não genéticos. No caso, é a variância genótica mais a variância residual. Essa variância residual também é conhecida como variância ambiental. E a heredabilidade individual é o quanto a variação contribui para as similaridades entre os clones e são levados em conta todos os componentes da variação genética. A regressão do valor genótipo sobre o fenótipo indica o quanto a variação fenótipica é de origem genética, ou seja, ele exclui o fator ambiente. Ele mostra o quanto aquelas características que a árvore apresentou são devidas ao gene e não ao ambiente.
A variância genótica do trabalho foi de 3,102 para a altura e de 4,53 para a DAP, de acordo com a tabela 1 aqui, mostrando. E os valores da C2PAS, que no caso é o erro, que é o coeficiente de determinação de efeitos de parcela, ele foi de 0,003 para a altura e de 0,00385 para a DAP. Além disso, os valores de coeficiente de variação residual foram de 5,23 e 6,33, o que sugere uma variância fenótipica, que a variância encontrada é de caráter genético. Os valores da herdabilidade foram de 0,286 para a altura, o que indica um valor médio, e para a DAP a herdabilidade foi de 0,392, o que é considerado um valor alto. A herdabilidade ela varia de 0 a 1, onde até 0,3 é um valor médio, e de 0 a 0,1 é um valor baixo, e de 0,3 a 1 é um valor alto. Esse valor alto significa que a maioria das características apresentadas se devem ao gene e não ao ambiente. Os coeficientes de variação genótica CVGI e a residual foram apresentaram valores de 7,99% e de 5,23%, respectivamente. A acurácia na seleção do genótipo Zaclon foi de 0,935 ou 93,5% para a altura e de 95,81% para a DAP. Isso significa que esses valores eles são confiáveis, uma vez que ele varia de 0 a 100, no caso, e a acurácia ela representa o quanto os resultados do teste estão corretos. A correlação genética dos blocos e a correlação genética entre os clones foram altas, todos os fatores apresentaram aproximadamente 99% de correlação em todas as variáveis analisadas. Ou seja, o material apresentado ele é bom para a seleção genética. A seleção ela se mostrou significativa, uma vez que os parâmetros avaliados atestaram a predominância da variação em função do genótipo, e a variável DAP ela se mostrou um pouco superior à altura, porém ambas as variáveis apresentaram valores muito bons de correlação entre os indivíduos e entre os blocos. Os clones eles apresentaram potenciais para ser utilizados em programas de melhoramento genético, uma vez que os valores de herdabilidade foram relativamente bons. Quando a herdabilidade é baixa, significa que grande parte da variação ela tem origem ambiental. No caso, a nossa foi média e alta. Então, significa que o material está adequado para ser selecionado. Essas são as referências e muito obrigada.